Então, a aula de hoje é arcos de circunferência. Então, qual que é a maior dificuldade que eu vejo na hora de você estudar arcos de circunferência? Saber a diferença entre medida do arco e comprimento do arco. Tem diferença? E se tem, qual é a diferença? Então, medida do arco. O que você tem que memorizar? A medida do arco, ela depende do ângulo. Então, por exemplo, o que é um arco? Aí eu coloquei aqui, arco AB. Como que você escreve? Você põe um arco em cima da onde começa e onde termina. Então, a medida desse arco AB, ele é exatamente esse ângulo alfa. O ângulo alfa você pode medir de duas maneiras, ou em graus ou em radianos. Então, decora isso. Ou em graus ou em radianos. Daqui a pouco a gente vai ver qual que é a diferença entre eles. Então, você tem um ângulo central, que eu chamei de O, você tem um raio e você tem uma abertura. Então, se o exercício te pedir qual a medida do arco, então medida é ângulo. Ângulo é graus ou radianos. E aí a gente vai fazer as conversões. Isso é importante. Agora, qual que é a diferença entre medida do arco, que depende do ângulo, para o comprimento do arco? Turma, o comprimento, a gente fala que é como se fosse o barbante que você coloca, o perímetro que você contorna o arco. Então, por exemplo, você tem o arco AB aqui, fiz em vermelho. Então, o que acontece? O comprimento, ele é o tamanho desse arco. E ele depende de duas coisas. Ele depende do raio e do ângulo. Então, o comprimento não é a mesma coisa que medida. Medida só depende do ângulo. E o comprimento? Do raio e do ângulo. Cuidado aqui que é o seguinte. A resposta do comprimento, você pode dar em milímetros, centímetros, decímetros, metros ou quilômetros. Essa é a sua resposta. E aí tem uma fórmula muito famosa que você vai ter que usar quando pede o comprimento do arco, que é o quê? O comprimento do arco é o produto do ângulo pelo raio. Eu tenho uma frase que é a seguinte, meu carro é o Alfa Romeo. O Alfa Romeo é um carro antigo. Você pode memorizar. Meu carro é o Alfa Romeo. Cuidado aqui, O alfa, turminha, só pode estar em radianos. Muita gente, quando vai fazer a conta, coloca esse valor em graus e aí multiplica pelo raio. Não pode. Então você tem que fazer a conversão. Na hora que você fizer essa conversão, por exemplo, alfa é 30 graus. Aí você lembra da regra de 3. Bom, 180 graus é π radianos. 30 graus vai ser x. Na hora que você multiplica em cruz, o x vai dar 30 graus vezes π dividido por 180. Então, o x é π sobre 6. O que, metralha? Radianos. Esse valor aqui, você coloca aqui. Aí você faz o produto pelo raio. Aí você tem as respostas. Ou seja, o comprimento é expresso com as unidades de medida que você tem. Então, memoriza. Medida de arco é diferente de comprimento de arco. O comprimento depende do ângulo e depende do raio. É esse contorno aqui, por exemplo. Eu estou calculando o comprimento de um pedaço da circunferência. Arco é um pedaço. Quando esse alfa aqui, turminha, é 2π, você tem o comprimento da circunferência. Olha lá, comprimento da circunferência, o que ela é? Ela é 2π raio. Olha lá, 2π raio. Ou a minha pizza é de cachupiri. Tem várias frases que você pode memorizar. Quando esse ângulo é todo o contorno, você tem uma volta completa. Você não coloca 360 graus vezes o raio. Você coloca 2π vezes o raio. Mas como a gente está falando de arco, e arco é um pedaço da circunferência, é uma fatia dela, você tem que saber isso daí.